Boa noite a todos. Que a paz do Cristo no nosso coração vibre cada vez mais. Bom, para inspirar, vamos de poesia. O Agostinho de Hipona, que ele diz assim: tarde vos amei, ó beleza tão antiga e tão nova, tarde vos amei. Eis que habitavas dentro de mim, e eu lá fora procurava. Disforme, lançava-me sobre estas formosuras que criastes. Estavas comigo e eu não estava convosco. Retinha-me longe de vós aquilo que não existiria se não existisse em vós. Porém, chamaste-me com uma voz tão forte que rompeste toda a minha surdez. Brilhastes, cintilante, e logo afugentastes a minha cegueira. Exalaste um perfume e respirei-o a plenos pulmões, suspirando por vós, saboreei-vos, e agora tenho fome e sede de vós. Tocaste-me e ardi no desejo do encontro da vossa paz. Essa é uma belíssima poesia de Agostinho de Hipona, conhecido como Santo Agostinho. E Santo Agostinho, ele foi muito importante, um filósofo, teólogo, muito importante na construção do cristianismo medieval. E mais tarde teve uma influência muito importante também no cristianismo e na filosofia do Ocidente. E muitos não sabem, mas Santo Agostinho é africano. E muita gente não sabe. Então, eu acho muito interessante a gente ter o conhecimento disso. E hoje a gente vai refletir um pouquinho sobre o Paulo. Paulo de Tarso, meu amado Paulo, amigão. E a gente vai refletir, ancorar essa nossa reflexão numa fala dele que diz assim: pois o que faço não é o bem que desejo, mas o mal que não quero fazer, esse eu continuo fazendo. Essa frase do Paulo, ela tem muito a ver conosco. Ela é muito recorrente no nosso coração. E para a gente refletir um pouco sobre ela, seria interessante a gente começar lembrando que o nosso coração, dentro de nós, existe um gradiente infinito para mais e para menos. Existe sentimentos infinitos que vai desde do sentimento mais instintivo, o ciúme, o egoísmo, o orgulho, a inveja, a um sentimento mais nobre e sublime, como a nossa alegria diante de uma postura ética, quando nós conseguimos tê-la, ou quando a gente vê alguém sendo ético. Um sentimento de mística profundo, quando nós sentimos um mistério pela vida e a gente não entende muito bem o que é, mas a gente sente no nosso coração que existe algo para além da vida. Ou ainda um sentimento de beleza, de estética que a gente percebe ao contemplar um momento da natureza, um pôr do sol, uma flor, um animalzinho. São sentimentos nobres e sublimes que habitam o nosso coração. E é interessante, quando a gente começar a querer entender essa frase do Paulo, que é meio que um inventário de nós, a gente lembrar disso, que no nosso interior nós temos toda essa gama de sentimentos. E então, aí nós começamos a pensar assim: por que que o Paulo nos coloca num sentido até de aflição dele? Parece falando da gente. Quem de nós já não passou? E durante o nosso dia a gente passa por isso, de sentir que nós queríamos ter tido uma atitude boa, mas nós continuamos tendo atitude que não é boa. E aí nós vamos, a partir dessa compreensão que existe esse gradiente, essa gama de sentimento dentro de nós, nós vamos compreendendo por que que isso acontece. Nós vamos compreendendo que dentro de nós
A Marli começava, eu falei, oba, a Marli começou a fazer a palestra, né? Olha a sintonia que a gente já... Ela falando do pensamento. Então, nós pensamos assim, isso é muito racional para a gente assim. A nossa vida começa no pensamento. Como nós vivemos, é como nós pensamos. Então, é muito lógico a gente pensar assim, então, se a minha vida parte daquilo que eu penso e daquilo que eu sinto, basta eu mudar aquilo que eu penso e aquilo que eu sinto, e a minha vida está perfeita, não é assim? De forma pragmática seria, é só mudar o que a gente pensa, o que a gente sente, e a nossa vida está perfeita. Por que a gente não muda? Sabe por que a gente não muda? É aqui que está o desafio que o Paulo coloca nessa frase. Nós temos esse desafio de ressignificar um simples pensamento, um sentimento, um comportamento, porque nós temos também junto desse gradiente de emoção dentro de nós é uma etiologia e uma filogenia. Que palavras estranhas são essas? É uma etiologia e uma filogenia psíquica. O que isso significa? A grosso modo, significa assim: existe uma área do conhecimento, do estudo, do saber, que estuda a causa, a matriz, as causas dos fenômenos que acontecem dentro do ser. Essa é a etiologia. E a filogenia é um ramo do conhecimento que ele estuda a história, genealogia. Vocês já ouviram falar em árvore genealógica? Esse ramo do conhecimento estuda a história da nossa genealogia. Então, eles fazem um estudo da genealogia de um grupo familiar, de um clã, de um determinado grupo distinto de indivíduos, e vão ali fazer um gráfico, uma forma de uma árvore, que vai apresentar relações evolutivas entre essas espécies. Por exemplo, para nós espíritas, entidades que pode ter ancestral em comum que interfere no comportamento nosso atual hoje. Que coisa curiosa! E isso remete a uma questão, uma área, uma ramificação da psicologia, que hoje a psicologia abarca e é muito utilizado por nós, que são as terapias sistêmicas. O que são as terapias sistêmicas? São as terapias em grupo, aquelas terapias em casais, aquelas terapias em família. E hoje uma muito conhecida é a constelação familiar. Já ouviram? Normalmente essa é a mais conhecida, as constelações familiares. E aí essa terapia em específico, que a gente vai falar um pouquinho, ela está trazendo à tona cada vez mais coisas muito interessantes ao nosso respeito, que nos ajuda a entender cruzando nessa frase do Paulo. Por exemplo, essa terapia das constelações familiares, segundo Bert Hellinger, que é o criador das constelações familiares, ele diz algo muito interessante de acordo aos estudos que ele fez nessa área. Ele diz assim, que você, né, eu, você, nós todos, não raro nós repetimos os mesmos erros dos nossos familiares, dos nossos ancestrais. Então, imaginemos assim, que se nós aqui pegássemos e fizéssemos um inventário do avô, da minha família, indo para trás, na árvore genealógica nossa, nós iríamos descobrir praticamente toda a nossa história. E aí a gente estaria repetindo erros por uma questão de fidelidade amorosa. Hellinger fala disso, mas que coisa pouco inteligente. Como que a gente fica repetindo erros dos nossos ancestrais por uma questão de fidelidade amorosa? É claro que nós precisamos compreender que é um amor equivocado, um amor adoecido.
Mas Hellinger, ele diz assim, que observando, ele participou, ele passou pelo Holocausto e tudo mais, então ele tem um conhecimento, uma base para chegar a essas conclusões de que existe uma espécie de leis universais que regem os relacionamentos humanos. E ele fala sobre 3 leis que faz com que nós tenhamos essa repetição de erros. Ele fala do pertencimento, da ordem e do equilíbrio. Então, para que nós nos sintamos pertencentes a um grupo, a gente continua tendo o mesmo comportamento. O mesmo comportamento para se sentir pertencente. A ordem é a hierarquia. Se o meu pai fazia, se os meus avós faziam, se os meus ancestrais faziam, isso é tudo inconsciente, gente. Nós continuamos a fazer. E esse equilíbrio é porque nós somos seres que quando alguém faz alguma coisa, nós nos sentimos na obrigação de devolver, porque senão a gente sente culpa. Isso tudo acontecendo no nosso inconsciente. Então, para esses estudiosos, essa é uma causa inconsciente que vai comandar, interferindo no nosso comportamento hoje. Tudo rodando no nosso inconsciente. E aí nós vamos acrescentar uma questão, a essa questão da psicologia. A gente vai fazer uma analogia para a gente entender isso um pouco, porque fica um pouco confuso. Então vamos usar uma metáfora. Eu conversava com meu filho, eu tenho um filho de 18 anos, e eu contando para ele essa ideia que eu tinha de trazer esse tema para a gente conversar um pouquinho aqui. Aí já peguei o garoto, né? Falei assim, bom, monta para mim aí uma metáfora. Como que a gente pode cruzar isso com a questão aí tão recorrente da tecnologia? Então vejamos assim. Pensemos que nós temos hoje rodando aqui. Hoje vocês estão vendo aqui falando nesse microfone um software chamado Elaine. Ok? Aqui roda um software chamado Elaine. Então, o software que nós rodamos hoje, que nós vemos uns nos outros, é essa reencarnação atual. Aqui a gente tem o Ale, aqui tem a Elaine, a gente vai tendo as pessoas, o software que nós estamos vendo. E ele diz que lá na ciência da computação, né, os programadores chamam isso de front-end. Olha que chique. É a interface, é aquilo que o usuário interage e que as outras pessoas interagem também. Então é a nossa interface, é o nosso software que está rodando aqui e que a gente vê. Só que acontece que assim, na complexidade que nós somos, como falamos, nessa complexidade, nesse gradiente de emoções que nós temos, o que acontece? Esse ser que nós somos, imortal, ele teve muitas vidas. Então, junto com esse softwarezinho que vocês estão vendo aqui, que é a Elaine, está rodando por detrás muitos outros softwares que vocês não sabem quais são. E sabe qual é o pior? Nem eu. Então, junto está rodando esse software. E aí, na ciência da computação, ele chama isso de back-end. Felipe, você que é da área, você me corrija depois. Né? Então, é o que está por trás. É o que está oculto. Estão começando a entender qual é a proposta do Paulo? Por que a gente não faz o bem que nós queremos fazer e continuamos fazendo o mal que a gente não quer? Então, se existe esse software, que é a nossa personalidade atual, mas existe resquícios, as nossas más tendências, os nossos vícios, os nossos reflexos condicionados, né? Quem já fez reforma íntima aí lembra, né? Então, tudo isso está rodando lá no nosso inconsciente, porém de forma ativa, ainda hoje no nosso comportamento. As nossas personalidades, Joana de Ângeles, na sua série psicológica, ela fala disso. Então, todas as personalidades que nós vivenciamos e aquilo que nos marcou com uma carga psíquica, ela está em nós. E está atuando, pior, aqui no nosso comportamento, hoje. Então, nós temos o passado, o presente e o futuro em nós.
Isso é muito complicado. É desafiador. Então, Emmanuel, por exemplo, ele vai dizer, esse grande expoente que nos auxilia tanto no entendimento, que a nossa problemática em ter um comportamento que nós queremos, sabe qual é? Nós nos fixamos, a nossa memória se fixa em mentalizações e momentos que nós tivemos, que nós vivemos uma emoção muito grande. Então, se eu perguntasse para você assim, olha, o mês passado, você lembra aquele lugar que você tomou um cafezinho? Como que você chama? O Bernardo ia falar assim, provavelmente não. Né? Agora, se eu perguntasse para ele assim, Bernardo, me fala um momento onde você teve uma experiência, um transe assim que te marcou muito emocionalmente. Ele vai ter vários que ele vai lembrar. E às vezes a gente lembra de coisa lá da nossa infância. E aí Emmanuel diz que tudo isso, essas cargas emocionais que nós vivemos, a gente vai vincando em nós, nas nossas personalidades, e elas estão ativas lá do nosso inconsciente, dando vazão hoje para o nosso comportamento. Então, vocês entendem o que significa isso? Quando o Paulo fala assim, o bem que eu desejo fazer, eu não faço. O mal que eu não quero fazer, eu continuo fazendo. Tem um lapso entre a personalidade de hoje e as coisas que estão no nosso inconsciente interferindo hoje aqui em nós. Há instâncias dentro de nós, diversas, que estão ativas. Nós somos uma multidão. Nós somos um condomínio. Joana usa muito essa linguagem. Nós somos uma multidão. Porque os nossos sentimentos, eles são vivos. As nossas emoções, elas atuam de forma viva em nós. Então, o passado, o presente e o futuro, ele está atuando dentro de nós. E aí, qual a pergunta que eu deixo para cada um de vocês e para mim? Qual é a instância em você que está te comandando? Porque se existe o passado, existe o presente, existe o futuro em nós, alguma delas estão nos comandando. O que está nos comandando hoje a fazer o mal que nós não queremos, em detrimento do bem que nós queríamos, são os nossos vícios milenares, os nossos defeitos, as nossas más tendências que nos puxam e exigem que nós tivemos fidelidade ao nosso comportamento hoje? Ou é o nosso futuro? Sabe o que é o nosso futuro dentro de nós? É o nosso superconsciente. É a nossa parte mais nobre. É Deus em nós. É a nossa divindade. São as leis de Deus que estão na nossa consciência. Lembra? Kardec diz que está na nossa consciência. Então, será que é isso? São os convites do Cristo. Os nobres convites do Cristo, que está nos convidando a seguir adiante, que está nos comandando, ou é os nossos vícios, as nossas más tendências? Porque sabe aquela mocinha, quando eu pensava nessa reflexão para a gente fazer, aquela mocinha medieval, ou aquele mocinho medieval, que viveu lá centenas de anos atrás, ele está dentro de você, Ale, e de mim também. Ele está dentro de nós. E ela está dentro de mim, pedindo fidelidade ao meu comportamento, como eu era lá no passado, que eu seja agora. E qual é a nossa tarefa? Autoconhecimento, para a gente descobrir quais são os softwares que estão rodando dentro de nós, de forma oculta, e que estão comandando o nosso comportamento. Aí sabe o que a gente vai ter que fazer? A gente vai ter que passar o antivírus. Gabriel me ensinou. Vamos passar o antivírus. Reforma íntima é um bom antivírus. O evangelho é o top dos antivírus. A gente vai rodar esse antivírus no nosso sistema para saber e descobrir o que está operando em nós. O que está nos comandando?
Qual é o sistema que está operando oculto em nós e que nós não estamos percebendo? E isso vai exigir de nós vida interior. E não adianta a gente falar assim, a vida é muito corrida, eu chego em casa, eu não tenho tempo de meditar, eu não tenho tempo de pensar, mas de Netflix você tem, né? Quantas séries você já assistiu? A Casa de Papel, a gente assiste todas. E é engraçado que para meditar 10 minutos não tem tempo. Mas para a gente assistir as séries que estão pululando no Netflix, nós temos. E eu falo isso de mim, viu, gente? Porque eu dou essa desculpa. Olha, eu não tive tempo de ler aquele livro. Mas já assisti várias séries. Então, nós temos que ser honestos conosco. Senão, esses softwares vão continuar rodando dentro de nós. E aí, nós vamos continuar fazendo o mal que nós não queremos. Sendo que nós viemos aqui para desenvolver o bem que nós desejamos e que o Cristo nos convida a fazer. E para isso a gente vai ter que ter tempo para desenvolver vida interior. Na outra oportunidade que a gente teve aqui, a gente falou de sentido de vida, lembra? Sentido de vida. Onde que a gente desenvolve sentido de vida? Dentro de nós. Na oficina interior do nosso coração. Na câmara do nosso coração é a oficina que nós desenvolvemos o nosso sentido de vida. É ali que a gente vai construir a nossa vida interior, passar o nosso antivírus e a gente vai descobrir quais os sistemas estão operando em nós. Existe um softwarezinho que é terrível, que roda em nós. Quando nós falamos assim, eu tenho personalidade forte. Cuidado. Cuidado com essa menção. Quando nós colocamos numa vitrine, eu falo tudo que eu quero mesmo, porque eu sou uma pessoa que eu tenho personalidade forte. Se você tem personalidade forte, significa que você está tamponando a sua consciência. Porque a personalidade é a luva da consciência. Experimenta pôr uma luva de aço na sua mão. A sua mão não se movimenta. Se nós temos essa personalidade tão forte assim, nós estamos sendo inflexíveis para que a nossa consciência se manifeste no mundo. E aí nós achamos que estamos arrasando. Eu tenho uma personalidade fortíssima e eu não tolero nada. E a nossa consciência gritando, prisioneira dentro de nós, querendo se manifestar. Mas a nossa personalidade forte tampa a boca, amordaça a nossa consciência e nós não conseguimos manifestar o nosso divino aqui, dar o nosso recado, o que nós viemos fazer aqui. Cada um de nós temos algo para manifestar aqui. E o mundo, ele precisa de cada um de nós nos melhorando para que o mundo seja melhor. Isso é mundo de regeneração. Sabe um outro softwarezinho que roda e que nós temos que passar o antivírus? O software do vitimismo. Aquele assim, todo mundo me persegue. Dá tudo errado para mim porque, nossa, eu sou uma pessoa que, todo mundo me inveja. As pessoas têm inveja de mim, aí elas me prejudicam, eu não consigo fazer nada. Aquela síndrome de vitimismo. Nós não podemos mais fazer isso depois de conhecer o Cristo. Porque nós conhecemos, nós somos espíritas cristãos e sabemos que somos construtores do nosso destino. E hoje a nossa vida está no ponto que nós trouxemos, como nós construímos. E qualquer pessoa que tenha nos prejudicado, ela se prejudicou muito mais. E nós que nos trouxemos até aqui. Então nós não podemos mais deixar esse software operar em nós. O software do vitimismo. A falta de perdão. Nós temos que começar a olhar para nosso interior, desenvolvendo esse autoconhecimento e usar como termômetro para nos conhecer os nossos sentimentos. Um exemplo, como que eu reajo quando alguém fala alguma coisa que eu não gosto de mim? Como que eu reajo quando as pessoas me magoam? Quando as pessoas falam alguma coisa de mim que eu acho que eu não merecia ouvir?
Como é que é a minha reação diante disso? Isso mostra quem nós somos. Isso mostra o software que está operando dentro de você. E fazendo com que você faça o mal que você não quer fazer, ao invés do bem que você deveria fazer. Tem um livro chamado Kybalion, que eu gosto muito, assim, ele é um conhecimento universalista. Ele é um livro egípcio e eles são conhecimentos herméticos. Ele veio de Hermes Trismegisto e lá, né, na tradução hebraica, Kybalion significa Kabbalah. Tenho certeza que alguém já ouviu falar isso aí. Então lá ele diz que o universo ele é constituído por várias leis. E uma das leis que ele fala lá, que eu acho muito interessante, é a lei de neutralização. Gente, sabe o que significa essa lei de neutralização? É assim, você só consegue neutralizar alguma coisa numa vibração oposta. Então você só vai neutralizar o ódio se você amar. Se alguém te odeia, ela só vai deixar de te odiar o dia que você amar aquela pessoa. É duro, hein? Mas a gente vai ter que fazer isso. E uma coisa que ele diz que nós temos que tomar cuidado é assim: quando alguém nos ofende e nós nos espinhamos e acha, como que ele faz isso comigo? Como que ele se atreve? Essa lei de neutralização diz o seguinte, que se você está levando pancada de alguma força, se aquilo está te alcançando, é porque você está mais ou menos no mesmo nível que aquela força. Por que será que o Cristo não se ofende com as nossas besteiras que a gente faz? Ó o Cristo. Então, lei de neutralização. Se você está se ofendendo com determinada coisa, faz o seguinte, eleva o seu patamar psíquico e aquilo não vai deixar de existir, porque é uma mecânica da natureza, mas aquilo não vai mais te afetar. Aquilo não vai mais te incomodar. Para a gente fechar, usando uma metáfora da geografia terrestre. A geografia terrestre é assim, aqui tem cumes, vales, montanhas, abismos, não é assim? E lá em cima tem o sol. O sol ilumina tudo, sem precisar descer aqui embaixo e acompanhar a geografia. Ele ilumina lá de cima. Essa geografia existe dentro de você. Existe um sol dentro de você, que é Deus em você. E a geografia terrestre nossa são os nossos desafios, as nossas problemáticas, aquelas coisas que nos incomodam. Sabe o que nós precisamos fazer? Verticaliza a sua consciência. Coloca o seu pensamento lá no seu sol, Deus em você. Os seus problemas, os seus boletos, você ainda vai ter que pagar. Você ainda vai ter que continuar fazendo tudo aquilo que você precisa fazer, porque aqui é um cenário para essa personalidade ajudar a consciência a despertar. Mas isso não vai mais nos incomodar. Então, se você está oscilando muito, toma passe, se reequilibra, cai de novo, toma passe. É porque você está apegado à geografia terrestre dentro de você. Verticaliza a sua consciência, põe a sua consciência lá no sol, Deus, Cristo em você, e aí você não vai oscilar mais tanto. Você vai compreender que a geografia você não pode mudar, mas como você reage diante das coisas, você controla. É essa a nossa tarefa aqui. Se nós de fato queremos fazer o bem que nós desejamos e não o mal que nós não queremos, a gente precisa começar a rodar esse software, né, esse antivírus para ver o que está pegando dentro da gente. O que de fato está nos comandando. Tem um livro chamado Solilóquios, do Santo Agostinho, ou Confissões, que ele tem uma menção, é um livro onde é um diálogo dele com Deus. E aí tem um momento que ele fala assim para Deus, questionando Deus, o danado. Ele fala assim, onde você estava naquele momento que eu mais precisava de você? Onde você estava? E aí Deus responde para ele assim, eu estava dentro de você.
mas você fingia que não me ouvia para fazer aquilo que você queria. Então, essa é a proposta do Paulo para nós. Vamos desenvolver vida interior, sentido de vida. Vamos desenvolver o nosso autoconhecimento para que a gente possa, de fato, vivenciar Deus em nós. Nós recebemos a inteligência. A inteligência do latim vem de intellegere, escolher dentre, saber escolher. Nós desenvolvemos e construímos, conquistamos a razão e a inteligência para aprender a escolher melhor. Para poder escolher aquilo que nos leva na direção de espíritos em evolução que nós estamos aqui para realizar. Nós não viemos aqui para sofrer. Nós estamos evoluindo a trancos e barrancos e pela dor. Mas o convite do Cristo é que nós evoluamos pelo amor. Então que nós saiamos hoje daqui com essas reflexões. Do quanto eu posso me esforçar para de fato permitir que esse software que não me interessa mais não rode, não opere a minha vida. E eu possa comandá-la a partir da consciência maior que existe em mim. Que Jesus nos abençoe e nos envolva em muita paz e nos dê um retorno.